Acabou de sair no site Blipping Computer que os dados de 361 milhões de contas foram vazados. Esses dados incluem dados de acesso a contas de Gmail, Hotmail, Netflix e diversas outras plataformas conhecidas e importantes. Nesse vídeo eu vou te explicar como você pode fazer para identificar se os teus dados estão juntos nesse vazamento e também te mostrar em detalhes como você nunca mais ter esse tipo de problema e ainda facilitar o teu gerenciamento de dados de acesso. Então, bora ver isso na tela do computador. Vamos lá. Do site Blipping Computer, a notícia é essa: 361 milhões de contas roubadas e vazadas e vendidas no Telegram. Esses dados, essas credenciais de contas, como por exemplo Gmail, Hotmail, Yahoo, Netflix, Steam e qualquer outra que você possa imaginar, tem dados de diversas contas, foram roubadas através de um malware de roubo de senhas. Mas tem várias formas que dados podem ser roubados, tá? Então eu vou trazer alguns exemplos aqui para você, beleza? Há algum tempo, um rapaz aqui da minha cidade, que administrava 2 grandes canais no YouTube, teve a brilhante ideia de testar um novo software de edição de vídeos e ele queria testá-lo sem pagar pelo software. Baixou ele pirata, seguindo um tutorial no YouTube, e outro dia de manhã os 2 canais que estavam logados no dispositivo dele tinham sido roubados com as senhas alteradas, tá? Mas vamos ao que interessa. Como você pode saber se os seus dados foram vazados nesse ou em outros vazamentos? Você vai vir nesse site aqui no Fui Sacaneado, tá? Não vou tentar pronunciar isso daqui em inglês, só deixa eu voltar a tradução, mas você pode pesquisar por isso daqui. Então, aqui você vai entrar com o seu e-mail. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu trabalho com internet, então eu já abri contas há muito tempo em muitos e muitos serviços diferentes. Então esse meu e-mail pessoal aqui é um Gmail. Você pode ver que ele teve dados vazados em diversos serviços diferentes, tá? Então, por exemplo, eu usava esse e-mail para contas nesse serviço aqui, nesse Apollo, Atlas, Bitly, Canva, Dailymotion, Gravatar, inclusive no Twitter, tá? Que foram vazados dados contendo esse e-mail, tá? Então aqui eu consigo ver que nesse caso esse meu e-mail teve vazamento de dados em diversos serviços diferentes que eu utilizava ele, tá? Então até aqui você já viu que é possível que seus dados sejam vazados de diversas formas. As principais são a partir de malwares no seu dispositivo e também vazamento em sites que você tem contas, tá? A partir de agora, a gente vai te dar dicas de como você pode fazer para melhorar a sua segurança de uma forma bem prática. Bom, o que você está vendo aqui na tela agora é uma base de dados de um site real nosso, tá? De um site que a gente administra, é um site em WordPress. Se eu olhar aqui a tabela users, ele vai listar os meus usuários. Então aqui tem dados que não te interessam, como por exemplo nome de usuário, meu e-mail, o URL do site. Mas o que eu quero te mostrar é que existe uma linha chamada aqui user pass. Isso daqui é a senha desse usuário, tá? Então quando esse usuário faz login no site, ele vai usar esse login que está aqui e ele vai usar essa senha. Obviamente essa daqui não é a senha da forma que você está vendo, tá? Isso daqui é uma senha criptografada, beleza? Esse daqui é uma senha criptografada utilizando a criptografia MD5. Existem vários tipos de criptografia, algumas mais avançadas e algumas mais básicas. O padrão que a maioria dos sites usa é justamente a MD5. Ela não é uma criptografia tão segura. Então, o que eu vou te explicar aqui? Se desse nosso site fossem vazados dados de banco de dados, o hacker ele teria acesso, por exemplo, a essa tabela de usuários, onde teria o seu nome de usuário, a sua senha, tá? Senha criptografada, para deixar claro, não é a senha real em texto, é uma senha criptografada, e outros dados, como e-mail e tudo mais. Então, todos os sites eles usam práticas de criptografia de senhas, algumas mais avançadas, algumas menos avançadas. Então, mesmo que um site tenha seus dados vazados, alguma aplicação tenha seus dados vazados, para que o hacker tenha acesso à sua senha real, ele precisa descriptografar essa senha. Tá? Isso daqui não é a senha, é uma senha criptografada. Nesse site aqui eu posso te dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem uma opção aqui, Encrypt. Então, se eu uso a minha senha teste, por exemplo, no site é só um exemplo, teste. Ok,
eu criptografei. Então, na criptografia MD5, a minha senha teste é isso daqui. Então, é isso daqui que o hacker teria acesso dentro do banco de dados. Se eu pegar esse número aqui e colocar isso nesse meu banco de dados, no lugar da senha, então minha senha foi substituída por teste. A minha senha vai ser teste, tá? Beleza. Agora, você também tem a responsabilidade de criar senhas seguras. Por quê? Porque mesmo que algum hacker tenha acesso ao banco de dados de algum site, de algum serviço, você tendo senhas seguras, senhas maiores, é mais difícil de descriptografar. Então, se eu colocar aqui um %321, por exemplo, e uma letra maiúscula, por exemplo. Então, eu vou criptografar isso, beleza. Então, aqui eu tenho a criptografia dessa senha aqui. Agora, se eu vier aqui em Decrypt, que também tem uma ferramenta que ela me permite descriptografar. Eu entro eu uso a hash aqui e vou dar um Decrypt. Vai correr um processo e ele me disse aqui que não deu certo, tá? Não conseguiu, tá? Agora, se eu vier aqui em Encrypt e encriptar, por exemplo, só teste, tá aqui a senha teste, tá? E agora eu vou descriptografar. Vou colocar aqui a minha senha de teste e vou descriptografar. E vamos ver, teste, beleza, essa daqui ele conseguiu. Tem pessoas que usam senhas diferentes, deixa eu entrar aqui com um exemplo, Deus, tá? Pessoas costumam usar muito esse tipo de senha, tá? Vou criptografar, agora eu vou pegar a senha criptografada, vou entrar com ela aqui, vou dar um decrypt, e você vai ver que ele conseguiu descriptografar. Então, de forma geral, eu quero deixar muito claro que mesmo que teve um vazamento de dados, como aconteceu aqui, tá? E seus dados foram vazados, provavelmente o hacker teve acesso às senhas criptografadas, para isso se tornar algo utilizável. Eu estou dizendo das senhas, os outros dados também podem ser úteis em várias situações, tá? Mas para ter acesso às senhas, as senhas têm que ser descriptografadas primeiro. Se você tiver uma senha segura, com toda certeza vai ser muito mais difícil de descriptografar essa senha e maior é a segurança que você tem, tá bom? Eu usei aqui um serviço online, uma coisinha assim muito básica, muito simples para fazer esses testes. Hackers, de forma geral, usam muito poder de processamento para descriptografar essas senhas. E acredite, eles conseguem. Mas quanto mais complexa a senha, mais tempo vai levar. É basicamente tentativas e erros. E palavras mais comuns, datas, esse tipo de coisa também é muito mais facilmente descriptografado. Então use senhas seguras, use senhas que tenham letras, números, maiúsculos, minúsculos, caracteres especiais, enfim, faça senhas mais seguras. Isso é melhor para você. E como esse é um assunto muito importante que precisa da compreensão e pouca gente esclarece isso de forma simples, vamos lá de novo. Em primeiro lugar, você viu que teve um vazamento gigantesco de dados aqui. Esses dados foram vazados a partir de dispositivos de pessoas. Então, quando ele foi vazado a partir dos dispositivos, o lugar que a pessoa digita a senha, provavelmente essa senha não tenha uma criptografia. Então, nesse caso, você tem que pensar em criar novas senhas, beleza? Esse serviço, esse site aqui, você pode utilizar para verificar vazamentos, mas obviamente não vai listar todos os vazamentos. Aqui são listados os vazamentos de dados de acontecimentos muito grandes, de vazamentos que ficaram públicos, beleza? Há coisas, informações que eles tiveram acesso, mas obviamente tem muitos vazamentos que esse serviço aqui não vai ter acesso, né? Então, se está aqui, se aparece um vazamento de seus dados aqui, você teve dados vazados. Mas se não aparece aqui, não tenha certeza que você não teve, tá? Essa ferramenta aqui, ela não vai conseguir rastrear absolutamente todos os vazamentos, beleza? Agora, se você teve dados vazados a partir de algum site, alguma aplicação que você usa, no lado final, naquele serviço onde você faz o login, não na sua máquina, né? Aí, se você teve uma senha muito boa, talvez essa senha não tenha sido revertida. A criptografia
não foi quebrada desses dados. Por isso que você também vê muitas notícias de sites que às vezes relatam publicamente que tiveram um vazamento de dados, mas esses dados estavam criptografados. É mais ou menos sobre isso, tá? Às vezes eles afirmam que a gente teve um vazamento de dados, mas os hackers não vão ter acesso a esses dados. É por isso, porque esses dados geralmente são criptografados, tá? Mas criptografia dá para quebrar, tem criptografias mais difíceis e criptografias mais leves de quebrar, mais fáceis. Mas com muito processamento máquina e com muito tempo é possível quebrar essas criptografias. Beleza? Agora, como você pode fazer para se proteger de vazamentos de dados? Eu vou te sugerir de uma forma bem enfática aqui, para que, em primeiro lugar, você nunca use a mesma senha em 2 sites diferentes, em 2 serviços diferentes. Por exemplo, se esse serviço aqui vazou dados e eu usei a minha senha só nesse cara aqui, então mesmo que ela tenha vazado ali, esse pessoal que teve acesso aos meus dados através desse site não vai conseguir fazer login no meu Gmail, no meu Yahoo, no meu Hotmail, na minha Netflix ou em qualquer outro serviço que eu utilize com esses dados, porque são dados diferentes. Então, para você fazer o gerenciamento de senhas, eu recomendo que você use um serviço como, por exemplo, o LastPass. Ele é gratuito para até um dispositivo. Se você usar em mais dispositivos, ele começa a te cobrar um valorzinho. Tem outros, tem o OnePassword, tem vários e vários serviços semelhantes. Eu uso o LastPass há muitos anos e, de forma geral, eu tenho uma facilidade muito grande de trabalhar com ele. Mas eu também não confio nesse serviço, então a gente vai a mais algumas dicas aqui, beleza? Se você usa um serviço como, por exemplo, LastPass, ele vai fazer o seguinte, eu vou te dar um exemplo. Eu vou acessar o cloud.digitalocean.com.br, que é um serviço.com, que é um serviço de cloud que a gente usa. Você viu que eu tenho a extensão do LastPass instalado aqui no meu navegador, tá? Então, essa extensão, ela lembra dos meus dados de acesso desse site, beleza? E ela vai preencher isso automaticamente aqui, o meu nome de usuário e a minha senha. Se eu clicar em login, ele vai fazer o login. Eu não preciso saber os meus dados, ele preenche sozinho esses campos, tá? Então sempre que eu crio uma conta nova, o LastPass, a extensão aqui, ela detecta, tá? E ela pede se você quer salvar esses dados ou não. O próprio gerenciador de senhas do Google Chrome tem algo semelhante, tá? Mas aqui, nesse caso, eu uso essa ferramenta. Então aqui está meu nome de usuário e aqui está a minha senha. Ele preencheu sozinho. Mas eu já vi relatos também de vazamentos no LastPass e teve pessoas que trabalham com criptomoedas afirmando que guardava suas chaves privadas no LastPass e que o único lugar público, o único lugar que eles tinham os seus dados, as suas chaves privadas era no LastPass e que tiveram suas carteiras esvaziadas. Então, eu não confio 100% nesse serviço, mas ele me facilita muito. Então, o que eu faço? Eu deixo, quando o LastPass pede para eu salvar a minha senha, eu deixo que o LastPass ele basicamente crie essa senha para mim e preenche essa parte da senha, mas eu complemento a senha com alguma coisa que só eu sei, tá? Então, nesse caso aqui, o LastPass sabe uma parte da senha e a outra parte eu sei. Se tiver vazado dados do LastPass, tá? Então esses dados são incompletos. Um hacker não vai conseguir usar esses dados de forma integral. Agora aqui eu tenho acesso a um serviço que preenche esses dados de acesso para mim em praticamente todos os sites que eu vou fazer login, tá? Com uma parte da senha que eu sinceramente não sei e não vou lembrar, que é uma parte segura, que tem letras, números, maiúsculos, minúsculos, essa parte complicada da senha. Esse serviço salva automaticamente para mim, em todas as minhas contas que eu uso, e uma parte da senha só eu sei, tá? Tá na minha cabeça, é uma coisa que eu não vou esquecer. Eu clico em login, ele vai me fazer o login usando esses dados de acesso. Olha, como eu falei, eu fiz o login aqui, e o LastPass ele me pediu, tua senha que tu digitou é diferente da que eu tenho salvo aqui, você quer atualizar? Não, agora não, pronto, ou simplesmente fecha. Então, para você entender, todas as senhas que eu salvo no LastPass são incompletas. Eu deixo que o LastPass preencha a parte que é complicada e a parte que eu quero lembrar, eu preencho manualmente,
sempre assim, tá bom? Senhas de serviços como, por exemplo, Gmail, Hotmail, Yahoo, de grandes serviços assim, geralmente eu salvo ela 100% de cabeça, tá? Então eu sempre anoto essas senhas em algum lugar aqui e eu tento memorizar. A minha senha de acesso ao LastPass também eu tento memorizar. Então, de serviços mais importantes, a gente busca memorizar e talvez anotar no papel e caneta e salvar no lugar, guardar no lugar mais seguro, mas de forma geral, das centenas de contas que eu acesso aqui, para poder usar senhas diferentes, eu uso um gerenciador de senhas como, por exemplo, o LastPass. Bom, eu espero que as informações passadas até aqui sejam úteis para você. E se você quer aprender mais sobre negócios digitais, sobre ferramentas e estratégias voltadas para negócios digitais, eu vou deixar o link abaixo para você conhecer o Gerenciando Web Academy, que é o nosso portal de cursos. Aqui você encontra diversos cursos, tanto teóricos, práticos e estratégicos para negócios digitais. Então aqui a gente tem cursos sobre configuração de servidores, sobre criação e desenvolvimento de sites usando o WordPress. A gente tem cursos sobre ferramentas de automação de marketing, como por exemplo o Mautic. A gente tem curso de segurança para o WordPress. A gente tem cursos sobre serviços de e-mail, sobre SEO, né, que é posicionamento orgânico, sobre tráfego com web stores. A gente tem cursos sobre todas as plataformas de anúncio mais populares e vários outros aqui dentro do Gerenciando Web. Eu vou deixar abaixo o link para você conhecer. E se o conteúdo desse vídeo te ajudou de alguma maneira, dá um joinha e se inscreve no canal para ser notificado dos próximos vídeos. Um abraço, até mais!